Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, os familiares também estejam bem nessa fase que nós estamos passando, essa pandemia. Estamos nas aulas do hoje, fazer novamente as aulas. E agora eu estou fazendo aula em parte. Então, vocês terão 3 ou 4 partes dessa aula de citologia, né? Introdução à citologia, só que elas estão identificadas tanto no blog como no grupo aí do WhatsApp, tá bom? Então, serão aulas aí de 15 minutos que fecharão uma aula completa, tá? Essa aula é bem longa, então ela vai... Você não... E logo em seguida, essa semana ainda vem a... Lembrando que essa aula ela vai ter 3 ou 4 partes, para não ficar muito pesado o programa da videoaula e a gente acabar tendo que fazer tudo de novo. Tudo bem? Bom, nós vamos começar a falar sobre citologia. E a citologia é uma palavra da biologia, faz parte da linguagem da biologia, né? Formada pelos radicais. E citologia é o estudo, tá? Estudo das células que constituem o corpo de um ser vivo. Essa palavra é derivada do grego, né? Logos, né? Da nossa logia, biologia. Então, o estudo das células, tudo bem? A aula, ela, apesar de ser fragmentada, ela vai em partes dentro do funcionamento da célula. Então, nós vamos estudar a célula de fora para dentro, tudo bem? Bom, a célula, dentro do conceito geral, ela é considerada a menor unidade da vida. O que significa isso? Significa que, para ser considerado um ser vivo, é constituído de célula. Não importa se é uma ou milhares de células, mas ele tem que ser feito de células. Nós temos uma única exceção, os vírus. Então, pegar o vírus ali, o coronavírus, né? Ele é a única exceção de não ser feito de célula. Os vírus não são constituídos de célula, tá? Então, se eu analisar a estrutura de um vírus, eu vou observar que ele é feito basicamente de uma cápsula, né, feita de proteínas e glicose. A glicose, no caso, auxilia na formação dessas estruturas que estão aqui nesse verdinho aqui, que servem para auxiliar na entrada do vírus dentro da nossa célula, né, como se fosse a chave do vírus que faz com que ele consiga penetrar dentro da nossa célula, né? O envelope que envolve o conteúdo, o conteúdo viral, né? E lá dentro o DNA ou RNA do vírus, que é a constituição genética dele. Então, basicamente, o vírus ele não tem célula. Ele é constituído apenas dessa cápsula proteica e o material genético interno que determina ele como sendo vírus A, B, C, ou coronavírus, ou H1N1, ou o vírus da gripe influenza comum, como a gente conhece aí. Tudo bem, gente? Então, com exceção dos vírus, todos os outros seres vivos devem ser constituídos por células, não importa a quantidade, tá? E essa é a característica de cada ser vivo é que vai determinar a que reino ele pertence. Então, por exemplo, nós temos lá as bactérias, né, os bacilos, os cocos, os vibriões, que pertencem ao reino Monera. Nós temos os protozoários, como a ameba, euglena, que constituem o grupo do protista, né, o reino protista. Os fungos, cogumelos, bolores, que constituem o reino fúngico, o reino plantae, que são todas as plantas, e, claro, o reino animal, constituído lá por aves, répteis, mamíferos, peixes e todos os outros animais que vocês conhecem. Tá? Todos esses seres vivos que constituem esses 5 reinos, eles são feitos obrigatoriamente de células. Não importa se são feitos por uma única célula ou se são feitos por milhares de células. Todos eles, sem exceção, têm célula.
por isso que a célula é considerada a unidade básica de qualquer ser vivo, de qualquer organismo, tá? Com exceção dos vírus. Muito bem. Esses seres vivos, constituídos por células, podem ser unicelulares. Então, uni quer dizer um. Então, são aqueles seres vivos, como, por exemplo, as bactérias e alguns protozoários, que são constituídos por uma única célula. Essa única célula, que constitui o organismo vivo, ela tem que desempenhar todas as funções para garantir a sobrevivência desse ser vivo. Né? Reprodução, alimentação, respiração, a excreção, que é eliminar os resíduos tóxicos que ela produz. Então, um organismo celular, como por exemplo a ameba, né, ele tem que sobreviver à base de toda a composição celular que constitui ela. Tá? Enquanto que os unicelulares formam um organismo vivo através de uma única célula, os multicelulares, antigamente chamados de pluricelulares, são aqueles que possuem uma grande variedade de células. Né? Essa quantidade de células atuam em conjunto, garantindo a sobrevivência do ser vivo. Então, todos os outros seres vivos que são constituídos por mais de uma célula, como por exemplo o ser humano, milhões e milhões de células, são os chamados seres multicelulares. E como é que essas células vão trabalhar para constituir um organismo multicelular? Né? Como é que elas vão formar um organismo tão complexo? Bom, a gente vai fazer uma analogia aqui para eu tentar explicar os níveis de organização do nosso corpo, os níveis de organização de um organismo. Tá? Então, vamos comparar uma célula a um tijolo. Então, cada célula do nosso corpo é igual a um tijolinho que a gente tem para usar aí na construção civil. Bom, uma célula sozinha, igual um tijolo sozinho, é igual aquele ditado, uma andorinha só não faz verão. Então, o que essa célula vai fazer para poder garantir a formação de um organismo mais complexo? A mesma coisa com um tijolo. Eu vou unir essa célula, igual eu vou unir os tijolinhos ali para a construção de uma casa. Então, na hora que essas células começam a se unir, elas começam a formar estruturas mais complexas. Essas células são células iguais, do mesmo tipo de tecido. E toda vez que as células se unem, formam estruturas mais complexas com uma função determinada chamada tecido. Então, nós temos lá o tecido epitelial, que é o tecido de revestimento, tecido muscular, que é o tecido de locomoção, o tecido nervoso, que forma o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, os nervos, né, que controlam o organismo, o tecido conjuntivo, por exemplo, o sangue, os ossos, que atuam ali para dar estrutura para o nosso corpo. Né? Então, uni várias células, formei um tecido. Uni vários tijolinhos, formei uma parede ali na minha casa. Tá? Só que eu preciso mais complexidade nessas estruturas, né? Nesse organismo aí. Então, o que acontece? Quando esses tecidos de diferentes funções começam a se unir, eles formam estruturas mais complexas chamadas de órgãos. Então, olha ali, eu tenho vários tecidos se unindo e formando órgãos, como o coração, o cérebro, o fígado, os rins, os pulmões, o estômago, formados por vários tecidos que são formados por vários conjuntos de células. Mesma coisa na casa, né? Eu pego diferentes estruturas e faço lá, além das paredes, eu faço lá um encanamento, eu faço a fiação elétrica e vou deixando esse organismo mais complexo. Esses órgãos, quando eles unem as suas forças, né, eles se juntam, eles trabalham para um bem comum, cada um desempenhando uma função. E toda vez que eu tenho a união de órgãos que desempenham uma diferente função, eu formo os chamados sistemas. Então, eu tenho ali o sistema cardiovascular, eu tenho ali o sistema nervoso, respiratório, digestório, esquelético, o sistema muscular. Cada um formado por conjuntos de órgãos formados por diferentes tipos de tecidos, por diferentes tipos de células. A mesma coisa na casa, né? Peguei diferentes tipos de células com diferentes tipos de tecido e fui juntando, formando sistemas que fazem a casa funcionar. Quando eu junto todos os sistemas em um só, trabalhando por um determinado fim,
eu formo ali o organismo. Então, o organismo nada mais é do que o conjunto de todos os sistemas, né, formado por diferentes órgãos, formados por diferentes tecidos, por diferentes células. A mesma coisa a casa, né? A casa é a junção de tudo que a gente tem para construir, desde as células pequenininhas ali, como os diferentes tipos de tecidos que vão constituir uma diferente estrutura da casa com a sua função própria. Tudo bem, gente? Então, essa foi uma analogia para explicar como essas células formam esses organismos mais complexos aí. Tudo bem? Bom, essas células que formam a estrutura de um organismo, seja ele unicelular ou multicelular, elas podem ser procariontes, que são as células que não apresentam um núcleo interno bem definido. Então, as células não possuem um núcleo. E o núcleo é onde fica, na maioria das células, o material genético. Então, as células procariontes, não tendo núcleo, não tendo a carioteca, que é a estrutura nuclear, que a gente vai aprender mais para frente sobre ela, o material genético que constitui esse organismo, ele fica espalhado pelo interior da célula, numa região que nós chamamos de citoplasma. Tá? Chama-se a parte viva da célula. Então, ele fica distribuído por ali. Tá? Enquanto que os eucariontes são aqueles que apresentam um núcleo bem definido, com a carioteca, que é uma membrana envoltória do núcleo, um nucleolo, e dentro desse núcleo fica o material genético, que são os filamentos de cromatina, que a gente vai aprender mais para frente sobre eles, né? E os filamentos que formam o cromossomo. Tá? Então, as células eucariontes como as nossas, elas apresentam um núcleo bem definido. Então, olha aqui um exemplo. Um organismo procarionte, uma bactéria. Então, nós temos aqui a estrutura da célula, o corpo da célula, aqui dentro o citoplasma, e aqui ó, o material genético distribuído pelo citoplasma. Tá? Então, aqui é um exemplo de uma bactéria que é um ser procarionte. No eucarionte, nós temos aqui uma célula animal, por exemplo. Então, eu vejo aqui toda a estrutura externa da célula, aqui dentro o citoplasma, onde ficam as organelas da célula, que a gente vai aprender numa próxima aula, e essa bola meio rosada aqui, ó, isso aqui é o núcleo da célula, tá? Formado pelas estruturas chamadas lamelas. Esses buraquinhos aqui são como se fossem poros que a célula apresenta, chamados anule, e aqui dentro nós temos o material genético, os filamentos de cromatina que formam o cromossomo, que carregam a informação genética que nós temos aí, né, herdado dos nossos ancestrais. E aqui dentro o nucleolo, que é uma estrutura interior do núcleo, que produz os ribossomos, que a gente vai aprender também lá na frente, não se preocupem, que estão relacionados com a síntese de proteína. Tá? Então, célula procarionte não tem núcleo, e célula eucarionte apresenta um núcleo bem definido, onde fica guardado lá no seu interior o material genético. Então, pessoal, essa aqui é o final da parte 1, tá bom? Vamos com calma para não ficar pesado essa videoaula, tá?